Não é como nos Estados Unidos, comédia romântica, tal. Suspense, tal. Eu acho que aqui tudo ou é assim. Agora, eu dou valor a diálogo, sim. Eu tive que ter muita prática, escrever muito até entender como se faz diálogo. Até outro dia, uma amiga fez um curso com a Lucrécia Martel, que é uma diretora argentina, tem um filme chamado Pântano, que eu amo, e diz que a Lucrécia grava, assim, que ela fica no meio do almoço de família com um gravadorzinho, assim. Porque o diálogo, tal como a gente fala na vida real, ele é todo interrompido, ele é parado, ele não tem às vezes não tem lógica, às vezes o cara faz uma pergunta aqui, dali meia hora responde. E no cinema existe uma tendência, eu sentia esse em mim, de botar salto alto para escrever diálogo. E aí fica, na verdade, falso, né? Acho que quanto mais o diálogo desce à terra, melhor. O meu grande mestre no diálogo é o Nelson Rodrigues, que justamente é um cara que escrevia quilos todos os dias da vida dele, que tinha uma soltura, uma fluidez para escrever desgraçada, e realmente eu aprendi muito lendo as peças dele e a prosa também. Mas hoje em dia eu ainda gosto mais ainda de deixar o ator inventar o diálogo. Queria saber se tem algum tipo de hierarquia entre o roteirista e o diretor. Eu tenho, para mim, pelo menos, tem muitas vezes que o roteirista escreve aquela cena, para ele é de uma forma, e o diretor, quando lê, interpreta de outro jeito, assim, não fica como ele imaginou. Se, tipo, o roteirista pode dar pitaco na cena, assim, ele pode falar que não era bem isso. Não, sim. Mas a relação diretor-roteirista varia demais de pessoa para pessoa, né? Então tem diretor que chama você para a ilha, por exemplo, para você dar pitaco, porque ele está interessado na sua opinião. Agora, por exemplo, em televisão já me aconteceu do diretor ser ruim, e de ficar ruim. Mas aí você pode até dar o seu pitaco, mas você não tem muito mais o que fazer, é você aceitar, entendeu? E ao contrário, existem diretores bons que crescem com aquilo. Porque eu, pessoalmente, apesar de ser roteirista, acho que o roteiro é uma base e que o diretor deverá, de preferência, mudar quando ele for filmar. Não mudar radicalmente, nem mudar a essência de uma coisa que você ficou, às vezes, anos, né, arquitetando. Mas deixar o ator acontecer. Por exemplo, a direção de criança exige que você dê liberdade. Se você não dá, a criança fica ruim de cena. A única maneira dela ser natural é você dar uma ideia do que ela precisa fazer, mas deixar ela fazer do modo dela, com as palavras dela. Então, assim, eu sou uma roteirista que acredito que o roteiro é uma base, mas que o diretor deverá cozinhar isso. Vamos dizer, eu te dou uma coisa crua, você deverá cozinhar. Os diretores bons, em geral, cozinham. E os ruins, às vezes, deixam mais cru do que era o texto, e aí é ruim. Mas eu não tenho muito apego. Talvez porque eu tenha feito muita coisa, né? Só o Castelo Rá-Tim-Bum foram 90 episódios. Então, eu já fiz tanta coisa que nesse meio tempo eu aprendi... Eu sou muito animada com aquilo que eu faço quando eu estou fazendo. Quase que eu não durmo. Eu anoto e tudo, tipo, possessão. E eu só levo em frente se eu estiver assim, senão eu não acredito. Mas depois que passa, eu sou bem desapegada. Tomara que fique bom, se não ficar, o que eu posso fazer? E vamos pro próximo, entendeu? Agora, não existe hierarquia, existe relações, depende muito da sua relação com a pessoa, né? E quanto você curte as ideias dela, o quanto ela curte as suas. Porque às vezes já me aconteceu de me chamarem para escrever e a pessoa não curte nada do que eu dou de ideia. Daí tudo bem, para fazer o quê? Vambora. E tem aqueles que curtem bastante, tem aqueles que me curtem, mas eu não curto. Então é muito pessoal. Você tem algum processo assim na sua criação? Você vai juntando pedaços e monta a ideia, a história? Ou você parte de uma história? De onde você parte de uma história? Então, depende muito, né, nos meus filmes,
pessoais, sempre eu parti de histórias que, de certa maneira, me aconteceram, não no modo como eu estou no filme, nenhum dos dois, é tudo simbólico. Mas eu sempre estou, de certa forma, exorcizando coisas nos meus filmes. Agora, no dos outros, não. E agora, recentemente, eu vivi uma experiência que eu nunca tinha vivido, estou vivendo, que me chamaram, uma produtora me chamou, me encomendou um filme para escrever e dirigir. E ela tinha já uma boa parte do dinheiro, enfim, era uma proposta. E ela, na verdade, ela me pediu para reescrever um roteiro lá, mexa nesse roteiro e dirige. E aí eu li e não gostei, falei, obrigada, não gostei, não tenho o que mexer aqui. Aí eu falei, não, faça o que você quiser, a única coisa é que seja comédia romântica. E eu aceitei o desafio e acabei fazendo uma história que não veio de questões minhas, veio de uma proposta e que eu me apaixonei da mesma forma, assim. E ao fim, acho que tem 1000 questões minhas também lá, porque no fundo, eu acho que cinema, você tem que falar alguma coisa. Eu não acho que você possa simplesmente divertir. Se você vai contar uma história, você tem que estar dizendo alguma coisa. Porque se o cara sair do cinema sem nada para digerir, não é o cinema que me interessa, mas mesmo que a pessoa não queira dizer, ela vai dizer, porque acaba dizendo. Então, eu sempre procuro, com encomendas ou ouvindo de mim, dizer alguma coisa que eu ache relevante, né? Eu tive um mestre belga que falou, você tem que dizer alguma coisa relevante, mas também não vai dizer o bem é melhor que o mal, porque isso todo mundo já sabe, entendeu? Você tem que dizer alguma coisa, talvez de um modo que só você está falando pela primeira vez, porque senão também... Então eu me preocupo independente de se vem de questões minhas, de perguntas dos outros, ou às vezes histórias, como no filme do Cal, que já veio a história pronta, mas de ajeitar as coisas para estar dizendo ou fazendo o espectador sentir coisas que sejam interessantes. Né? Aqui a gente teve uma experiência interessante também, que no segundo dia de aula foram 25 histórias apresentadas. E aí cada um tem uma história, cada um tem uma ideia de uma história, e aí o que a gente fala aqui é dessa essência, né, que a gente tem que buscar a emoção. O que interessa contar nessa história? E é mais nesse sentido que eu queria que você comentasse, assim, de como você vai construindo, porque pode partir de um desejo de falar sobre um tema, sobre uma coisa que te interessa, e aí o que a gente costuma falar aqui é que a gente vai colecionando, a gente começa a perceber, a gente liga o perceptômetro, que a gente começa a perceber no mundo ao nosso redor coisas que estavam apagadas e que a gente não via, e que a partir daquele momento que a gente resolveu fazer aquela história, tudo começa a fazer sentido. Parece que as coisas parece que é até mágica, né? Que coisas que não aconteciam começam a acontecer, porque a gente, na verdade, a gente está percebendo que elas estão ali, essa percepção de como as coisas chegam até a gente também. Que eu acho que o barato da arte é um pouco esse, né? A gente está proposto a fazer alguma coisa e, né, se sensibilizar, deixar o mundo ao nosso redor sensível para que a gente consiga perceber e que o mundo também nos perceba. Eu acho que essa ideia de gravidez é muito forte. Por exemplo, quando essa mulher me pediu esse comédia romântica, eu falei, tô frita, né? Essa é a hora para mim mais difícil, antes de pôr no papel. Ter a ideia, né? Algum sentido, porque eu não gosto de comédia romântica, não entendo disso. Então aí eu vou me aproximando como quem caça um cachorro, assim, sabe, no mato, assim. Aí eu começo a alugar. Quais são as melhores comédias românticas que tem? Nothing Hills, 4 Casamentos e um Funeral. Aí eu vou, assisto uma, assisto... Aí eu vou justamente me abrindo para uma coisa de história de amor, light. Aí começo a perceber, pô, mas todas as histórias de amor são 2 caras solteiros e bonitos. E daí eu falo, puta, mas isso não me interessa, daí como é que eu vou passar disso? E eu sempre estou atrás de um pulo do gato, que é uma coisa que está na ideia, você sente que brilha, assim.